Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos aos céus e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De repente, nós ouvimos assim o diácono proclamar o Evangelho: Pai, Pai Santo. E interessante que o diácono disse antes: Jesus ergueu os olhos aos céus e rezou: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, eu te rogo também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Jesus demonstrando sua intimidade com o Pai, sua intimidade com o Pai. Ao longo de toda essa semana, estamos rezando, meditando, ouvindo a oração sacerdotal. Jesus, que tem uma intimidade tão profunda com o Pai, que reza ao Pai na frente dos discípulos, para dar exemplo e para dizer que é muito, muito bom ter intimidade com o Pai. Isso me faz lembrar duas situações. A primeira, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, ensina-nos a rezar, como os discípulos de João aprenderam. Ou seja, faça a sua vida nossa referência, porque já é nossa referência. Nós queremos aprender contigo. E Jesus nunca fez outra coisa senão dar exemplo. Sempre ia à montanha, sempre ia ao monte para retirar-se. E nesse gesto de retirar-se, manter sua intimidade com o Pai. Passava horas nessa intimidade com o Pai. E antes de se entregar na cruz, deixa este exemplo bonito: entregar-se à intimidade com o Pai. Jesus reza ao Pai por nós e por aqueles que ainda não acreditam nele. Reza ao Pai. Quando nós encontramos isso, quem aqui é bom em Bíblia vai concordar que o livro do Apocalipse é verdadeiramente um livro com muitos sinais. Só quem entende muito da missa entende o livro do Apocalipse de São João. Quanto mais eu aprofundo a missa, mais eu entendo o Apocalipse de São João. Por quê? Ali nós encontramos claramente toda a missa, toda a teologia da missa. É Jesus o tempo todo rezando ao Pai na ação do Espírito. Se vocês pararem para pensar nos tempos verbais, na colocação teológica das expressões linguísticas, nós encontramos Jesus o tempo todo rezando ao Pai na ação do Espírito com a nossa companhia. Quando você diz assim: eu estou indo para a missa, o
que você está fazendo? Indo fazer companhia para Jesus, que reza ao Pai o tempo todo, por você e por mim. Eu acho isso bonito demais. Me faz lembrar a segunda situação, quando as cidades romanas eram cercadas por altíssimos muros, um sentinela ficava no alto, numa guarita, e ele ficava observando tudo ao redor, mesmo na escuridão. E de vez em quando, alguém chegava para o sentinela e dizia: Custos, quid de nocte? Em latim significa: sentinela, tem algum sinal? O sentinela ficava ali, velando pela toda a cidade, por toda a cidade, protegendo a cidade, guardando a cidade. Quem é Jesus nas nossas vidas? O sentinela, que fica o tempo todo rezando, 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 rezando. Quem somos nós na missa? A companhia de Jesus. Não deixamos Jesus rezar sozinho. Quando os nomes são ditos ou não, e aí é que eu fico um pouco implicado, mesmo quando os nomes não são ditos aqui, e às vezes as pessoas ficam incomodadas porque os nomes não são ditos, porque sinceramente, quando eu implico com isso, eu estou duvidando desse Cristo que reza, desse Cristo que reza, desse Cristo que reza, e se lembra de todos, dos que merecem, dos que não merecem, dos que acreditam, dos que não acreditam nele. Ele é uma perfeita, ou um guarda perfeito, um guarda noturno perfeito, um sentinela perfeito. Reza. Se aprofundássemos isso, nós iríamos todos os dias à missa. Por quê? Porque plantaríamos no coração o desejo de não deixar Jesus rezando. Dá para guardar isso no coração? Toda a missa é Jesus rezando ao Pai, por mim e por você. Para quê? Para proteger e guardar. Estou vendo ali o Alexandre com o Arthur nos braços. É isso que ele faz conosco. Vai cercando a nossa vida de proteção, mesmo quando nós não percebemos. Vai cercando as nossas vidas de carinho, mesmo quando a gente não percebe, porque ele está o tempo todo rezando ao Pai. O tempo todo rezando ao Pai, na ação do Espírito. É Jesus que reza. Nós vos suplicamos ao Pai, que envieis. É Ele. Por isso que alguns gostam de dizer, de forma chique e bonita, não é o padre que está rezando, é o Cristo que pede emprestado a voz do Padre, as mãos do Padre, para que Ele reze ao Pai, na ação do Espírito. O dia que nós aprofundarmos melhor isto, nós vamos querer ir à missa todos os dias, para não deixar Jesus rezando sozinho. Você não fica incomodado na sua casa, quando a pia está cheia de louça, e toda a galera que ajudou a sujar a louça está lá no sofá, assistindo TV, e você sozinho lavando louça. E aí você tem coragem de dizer: vocês não vão me ajudar não? Se pelo menos cada um aqui lavasse o seu prato, já diminuiria para mim. Mas todo mundo comeu, sujou o copo, principalmente aquela galerinha que vai no filtro 10 vezes e pega copo no armário 10 vezes e não é capaz de lavar nenhum copo. Certo ou errado, gente? Não é assim? Não é capaz de lavar aquele copo. Toma uma água, deixa lá. Aí daqui 10 minutos volta, pega outro copo, não lava, não ajuda. E nós nunca ouvimos Jesus dizendo assim: vocês me deixam rezando sozinhos. Mas nós o deixamos rezar sozinho, porque todos os dias. Acho bonito a estrutura da natureza, o mundo todo dividido em fuso horário, para dizer que em cada lugar do mundo, em cada hora, tem um padre rezando uma missa. Tem a igreja rezando a liturgia das horas, que não para. É a oração de Jesus ao Pai na ação do Espírito. Você está entendendo por que o padre está insistindo? Você está entendendo por que o padre está sendo chato com isso? É para você e eu sairmos daqui entendendo: Jesus reza o tempo todo para mim. Jesus se faz sentinela o tempo todo na minha vida. Jesus me protege o tempo todo. Jesus me guarda o tempo todo.
até nos momentos em que eu faço birra dizendo que Ele me abandonou, sou eu que não paro para perceber que Ele não para de rezar por mim. Pai, eu te rogo não somente pelos meus discípulos, por aqueles que creem, eu estou rezando também por aqueles que não acreditam e que vão acreditar. Jesus não para de rezar, Jesus não para de rezar. Hoje o Padre queria muito que vocês parassem para pensar na palavra sorte. Sorte. Há um conceito tão errôneo pairando pelo mundo pós-moderno de sorte, provocando as pessoas a compararem uma vida com a outra, incentivando o crescimento inclusive de inveja. Você já parou para estudar a palavra inveja? A pessoa invejosa, ela não tem nenhuma admiração por você, ela olha para você e conclui que você tem a vida que ela gostaria de ter, e para que ela tenha ou possa ter a vida que ela gostaria de ter, que está em você, ela vai puxando o seu tapete, ela vai te eliminando, ela vai consumindo o seu brilho, sua força, sua energia, sua fé, sua alegria. A pessoa que te admira não tem inveja de você, ela tem a coragem de valorizar os seus dons, seus talentos, te incentivar, te botar para frente, não te machuca. E a poda que ela faz em você é para ver você crescer. Uma roseira, quando chega na época de poda, ela é podada para dar mais rosas e rosas mais bonitas. Agripina que entende de planta, ou eu estou errado? É tão bom quando a gente é podado no amor, mas é horrível quando a gente é podado sem misericórdia. E tem gente que faz isso, nos poda, e ainda com desculpinhas que não tem nada de filosófico e nem teológico. É uma crítica construtiva, não existe crítica construtiva ou destrutiva. Crítica é crítica. O problema é quando alguém nos poda sem misericórdia, sem amor, sem sabedoria, sem se colocar no lugar do outro. Quando nós paramos para perceber que nós somos sortudos, e por que nós somos sortudos, nós começamos a valorizar momentos como esses. Daqui de cima é tão bom quando eu vejo alguns rostinhos que vivem na perseverança. Toda quinta-feira está aqui, quando tem. Parece que reservou um banco. Ó, esse aqui é meu lugar. Não vou perder. Não vou perder. Porque entendeu que isso é sorte. Isso é sorte. Sorte é quando é Dona Ângela, né? A Dona Ângela descobre o câncer e vem para a quinta-feira de adoração com um sorriso. Olha lá o sorriso. Fique em pé, Dona Ângela. Quando na procissão de entrada eu entrei, ela olhou para mim e sorriu. Eu disse: fica firme. Isso é sorte. É quando a gente descobre nossas fragilidades e mesmo assim a gente sorri, porque a gente sabe que tem um Deus que reza o tempo todo por nós. Obrigado. Fique firme. Alexandre, mesmo com o Arthur nos braços, fique em pé. Doidinha, fique em pé. Eu sei que você está carregando o bebê fique em pé. É rapidinho, não vai pesar. Esse doidinho um dia chegou chorando perto de mim e disse: padre, estou tomando um rumo na minha vida. Eu preciso garantir o maior tesouro da minha vida, que é a minha família. E o álcool não estava fazendo muito bem em casa, estava quase destruindo a casa, a família. Parou de beber, resolveu vir à missa todo domingo. Cresceram na fé. Veio um novo rebento. Logo, logo serão pai e mãe novamente. Vai fazer a primeira comunhão e crisma na semana que vem. E será instituído o ministro da comunhão depois da preparação. Esses sinais de Deus para dizer: vale a pena a gente reconhecer o que é de verdade sorte. Sorte. Eduardo Moreira, no Brasil, é um famoso adestrador de cavalos.
E há pouco ele publicou um livro, que é um dos livros que eu mais gosto de ler, que ele vai falando da vida dele, das experiências da vida. E num dos trechos de seu livro, ele faz a pergunta: afinal, o que é sorte? E aí ele relata assim: entre junho e julho de 2012, 3 eventos absolutamente inesperados mudaram completamente a minha rotina. Fui condecorado pela Rainha Elizabeth II no Castelo de Windsor, localizado a sudoeste de Londres, pelo trabalho que desenvolvi no Brasil nos últimos anos para banir a violência no treinamento de cavalos. Dei uma entrevista de 35 minutos sem intervalos comerciais no horário nobre de um canal de TV brasileira. E meu primeiro livro se tornou o mais vendido do Brasil. Tudo isso em menos de 45 dias. Em uma de minhas mais recentes palestras, um dos participantes perguntou: como você pode ter tanta sorte? E isso me levou a pensar, afinal, o que é sorte? Será que realmente sou sortudo, como indagou o participante da palestra? Morty Roberts, o encantador de cavalos norte-americano e protagonista de um livro que escrevi, tem uma das melhores definições de sorte que conheci. Para chegar a ela, ele aplica um raciocínio dedutivo simples, mas fantástico. O que é sorte? Sorte são as coisas boas que nos acontecem. Ele mesmo responde. Ele pergunta e responde. O que é sorte? Sorte são as coisas boas que nos acontecem. Mas o que são coisas boas? Continua Monte. Depende. Aí eu concluí. Tudo depende da forma como vemos as coisas que nos acontecem. Tudo depende da forma como vemos as coisas que nos acontecem. Toda a minha história com Monty Roberts e posteriormente com o preparador físico Nuno Cobra começou com 2 acidentes gravíssimos. O primeiro quase me custou os movimentos do corpo. O segundo quase me custou o pé esquerdo. Porém, se não fosse os acidentes, não teria conhecido esses 2 grandes mestres, e assim não teria acontecido a condecoração, nem a entrevista, nem a primeira colocação no ranking dos livros mais vendidos. Teriam sido então esses acidentes momentos de infortúnio ou de sorte? A resposta me parece clara. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a inúmeras outras situações que acontecem na vida de todos nós. Parece-me, portanto, que sorte não é aquilo que acontece conosco. Sorte é aquilo que fazemos com o que acontece conosco. Sorte não é aquilo que acontece conosco. Sorte é aquilo que fazemos com o que acontece conosco. Um sábio ditado oriental ensina que não conseguiremos cobrir o mundo todo com couro para pisarmos num solo confortável. Porém, se cobrirmos a sola de nossos pés com couro, teremos o mesmo resultado. Não podemos controlar as coisas que nos acontecem, mas podemos controlar o que fazemos com as coisas que nos acontecem. Isso é sorte. Dona Ângela, hoje eu entendo porque hoje ganhei um sorriso da senhora. Porque há semanas a Gi tem vindo na quinta-feira de adoração e a senhora também. E quando recebeu o diagnóstico, a senhora manteve o sorriso. Porque nosso Senhor já rezava. Já rezava. Quando você falava das peripécias do Alexandre, nosso Senhor já rezava. E quando vocês se abriram à ação de Deus, a família voltou a ficar unida. Assim acontece conosco. Nos momentos de tempestade, vale a pena recordar quem reza o tempo todo por nós. E aí a gente se coloca diante dele e diz: me abandonarei em ti, porque dá certo. A sorte aparece quando a gente fica diante de Jesus.
E aqui não é trevo de 4 folhas, não é ganhar na loteria, é acordar nele, com ele e por ele. De que adianta ter uma conta bancária abarrotada e boletos pagos se não acordarmos? Se não acordarmos. O mais importante é tê-lo conosco, em nós, para sempre. Porque seremos as pessoas mais sortudas do universo. Na dor, na doença, teremos força. No sofrimento, a alegria de ressignificar tudo. A resiliência que faz um limão virar uma deliciosa limonada. No desespero, a brisa suave que vem de Jesus. Na falta, na miséria, na fome, a comunidade. Um reparte com o outro um pouco que tem e não falta ninguém. Eu acho que estamos carentes de mais tempos para percebermos o quão somos sortudos. O quão somos sortudos. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, por favor. Troque olhares um pouquinho com essa pessoa que está do seu lado. Mesmo que você não conheça essa pessoa, você é sortudo. Nós somos sortudos. Porque temos Jesus na comunidade. Na comunidade. Na comunidade. Reparem, quem está distante da comunidade dificilmente consegue perceber Jesus rezando por você e para você. Vocês se lembram do segundo domingo da Páscoa? Tomé deu um chilique enorme, porque a comunidade reunida viu Jesus. Ele não, porque não estava na comunidade. Quando ele resolveu parar quieto na comunidade, Jesus apareceu. E Jesus desafiou a Tomé: toque as minhas mãos, toque o meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Ele estava na comunidade, se prostrou diante de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Nossa canção já está ensaiada, não está? Vocês repararam que já tem umas semanas que o padre tem pedido para dispor os lugares da igreja diferente na quinta-feira. É justamente para provocar movimento, querer, vontade. Eu quero, eu saio do lugar, eu vou ao teu encontro, Jesus. O diácono vai buscar Jesus para nós, e ele vai ficar aqui. E hoje, quem reza o terço das 10 horas, hoje vai ser transmitido daqui. E quem puder ficar, hoje nós não vamos ter a participação de quem está em casa, mas de quem estiver aqui. E por quê? O padre está forçando a barra para vocês ficarem? Não, quem estiver aqui vai daqui a pouquinho. Mas quem puder e quiser ficar, vai ficar. É só para não desperdiçarmos essa chance de ficarmos mais um pouco com Jesus na Eucaristia. Eu vou parando por aqui, porque a hora está adiantada e corro o risco de ficar insistente demais. Mas eu queria insistir, sim. Você é muito sortudo. Pare para ressignificar sorte na sua vida. Sorte não é aquilo que acontece conosco. Sorte é aquilo que fazemos com o que conosco acontece.